Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler no Evangelho de São João, capítulo 5, do versículo 39. Que está escrito assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós devemos estar sempre examinando as Escrituras, porque é dela que nós temos conhecimento da verdade. Quero ler também aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 26, com referência e contexto. O contexto da palavra: o nascimento de Caim e Abel. O versículo 1: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e diz: alcancei do Senhor um homem. Versículo 2: e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. Referência do versículo 2, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 23. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que foram tomadas. Expulsou Adão do jardim do Éden. O versículo 3 do capítulo 4 de Gênesis. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Referência do versículo 3, de Número, capítulo 18, versículo 12. Contexto da palavra: os deveres e direitos dos sacerdotes e dos levitas. Versículo 12. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, e as suas primícias que dera ao Senhor, há dado a ti. Ali falou de alimento, não falou de dinheiro. O versículo 4 do capítulo 4 de Gênesis. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e tentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O versículo 5: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu ele o semblante. Referência do versículo 5. Livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 2. Contexto da palavra: Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Versículo 2. E viu também Jacó o rosto de Labão, eis que não era para com ele como dante. O versículo 6 do capítulo 4 de Gênesis. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Uma pergunta. Por que descaiu o teu semblante? Outra pergunta. Versículo 7. Se bem fizere, não é certo que será aceito. Se não fizer bem, o pecado jaz à porta, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. O pecado está na porta do nosso coração, mas nós
deve de dominar ele, não deixar o pecado dominar nós. Nós que tem que dominar o pecado. O versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e matou. Versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Uma pergunta. E ele diz: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Caim perguntou para o Senhor. Referência do versículo 9. Livro de Salmo de número 9, verso 12. Contexto da palavra: ação de graça por um grande livramento. Verso 12. Pois inquire do derramamento de sangue, e lembra-se dele, não se esqueça do clamor dos aflitos. Referência do versículo 9. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Por quê? Não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se nós pegar uma mentira enganando o nosso próximo, nós é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Agora, tem umas brincadeirinhas simples, que isso aí não considera que isso é pecado. Todos nós brincamos, não tem ninguém que não pega mentira. Todos nós pecamos, mas nós não podemos de forma nenhuma enganar nosso irmão a caso sério, igual Caim pegou mentira no Senhor falando que não sabia onde estava o seu irmão. O versículo 10 do capítulo 4 de Gênesis. E disse Deus: que fizeste? Uma pergunta. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Versículo 11. Quando lavrar a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. Versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Versículo 14. Eis que hoje me lanço da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra. Será que todo aquele que me achar me matará? Referência do versículo 14. Livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Contexto da palavra: o pacto que Deus fez com Noé. Versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Por isso que nós não deveremos derramar o sangue do nosso irmão, porque nós vamos dar conta do sangue que nós derramemos. Referência do versículo 14, livro de Salmo de número 51, verso 11. Contexto da palavra: Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que ele renova um espírito reto. Verso 11. Não me lance fora da tua presença, e não tira de mim o teu Espírito Santo. O
O versículo 15 do capítulo 4 de Gênesis. O Senhor, porém, disse ele: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Referência do versículo 15, livro de Salmo, de número 79, verso 12. Contexto da palavra: exolação de Jerusalém, a oração por socorro. Verso 12. E os nossos vizinhos deita ele no regaço, subtuplicamente a sua injúria, com que ele injuriará o Senhor. Referência do versículo 15, livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Contexto da palavra: castigo de Jerusalém, versículo 4. E disse ele o Senhor: passai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se encontrem no meio delas. Versículo 16 do capítulo 4 de Gênesis. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Referência do versículo 16, livro de 2 Pedro, livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 23. Porém, o Senhor teve misericórdia dele e se compadeceu dele e tornou para ele por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir, e não lançou ainda da sua presença. Versículo 17 do capítulo 4 de Gênesis. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Referência do versículo 17. Livro de Salmo, de número 49, verso 11. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração dão às suas terras seus próprios nomes. O versículo 18 do capítulo 4 de Gênesis. E Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Jael, e Jael gerou a Metusalém, e Metusael gerou a Lameque. Versículo 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Adá, e o nome da outra era Zila. Já saiu da presença de Deus, porque é pecado o homem arrumar 2 mulheres. Versículo 20. E Adá deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tenda e têm gado. Versículo 21. O nome do seu irmão era Jabal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Versículo 22. E Zila também deu à luz Tubacaim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tabacaim foi Noema.
Versículo 23. E disse Lameque às suas mulheres, Adá e Zila: ouve a minha voz, vós mulher de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. No versículo 22, Noemi é a mulher de Noé. Versículo 24. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7, 490 vezes. Referência do versículo 24, livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 15. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que achasse. O versículo 26 do capítulo, o versículo 25 do capítulo 4 de Gênesis. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim matou. Referência do versículo 25, livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Contexto da palavra, genealogia de Sete. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou seu nome Sete. Versículo 26, para terminar, do capítulo 4 de Gênesis. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Nós. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Referência do versículo 26, livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 6. E viveu Sete 105 anos e gerou Enós. Referência do versículo 26, livro de Salmo de número 116, verso 17. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor, invocai o nome do Senhor. Referência do versículo 26, livro de Safonia, capítulo 3, versículo 9. Contexto da palavra, castigo de Jerusalém, a promessa feita aos fiéis. Versículo 9. Porque então darei lábios puros ao povo, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirva com o mesmo espírito. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 26. As escrituras é João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Para terminar. Que Deus abençoe a todos nós, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.